O processo com Deus, ele é solitário. Ninguém vai entender, todos ao seu redor vão duvidar, vão te questionar, ninguém vai entender, né? É só você e Deus. E é Deus que permite, que faz isso, para que possamos aprender a confiar, a depender 100% de Deus. Você que está passando por um processo ou ainda não passou, eu tenho uma mensagem para você, para que quando você for passar pelo processo, você possa entender, procurar entender. E você que está passando, entenda isso que eu vou falar neste vídeo. Há mais ou menos 2 anos atrás, Deus me permitiu passar por um processo doloroso, solitário. Mas tudo isso foi necessário para me tornar a pessoa que me tornei hoje. E está aqui, né, te incentivando, contando um pouco sobre o meu processo. É para você que está nele, né, poder confiar, acreditar em Deus. Eu tinha pedido uma pessoa para Deus, uma namorada, e Deus me deu. Todos os detalhes que eu apresentei para Deus veio igualzinho eu pedi, né? Coisa eu não consigo explicar, mas Deus é bom. Acredite no poder de Deus. E eu pedi essa pessoa para Deus e Ele me deu. Essa pessoa, muitos defeitos, mas também muitas qualidades, né? Com caráter, bondade, pessoa boa, de Deus, mas tinha os seus defeitos, né? Sensível, muito sensível. E ela tinha os seus altos e baixos. Eu acredito que isso me deixou um pouco inseguro. E quando acontecia isso, eu tinha um pouco de medo, né? E eu falava na minha cabeça: hoje a gente tá bem, tá namorando, tá tudo bem. Mas se amanhã a gente não estiver junto? E se amanhã ela decidir largar tudo, me largar, qual seria a minha reação? Eu ficava com isso na cabeça. Só que passava. Mas chegou um tempo que chegou mais uma vez esse medo. Só que aí ele não saiu. Isso me incomodou. Mas eu entendi depois que era Deus querendo falar comigo. Eu fiquei mais ou menos uma semana orando, pedindo para Deus falar comigo, pois isso estava me incomodando. E no dia que eu não falei nada, no domingo, no dia que eu não pedi para Deus falar comigo, né? No final do culto, Deus usou o pastor para orar por mim. Ele sentiu de orar, me chamou lá na frente, orou e falou para mim: se prepara, Deus tem algo muito grande na sua vida. E eu fiquei feliz, né, porque Deus falou comigo, né? Fiquei feliz, me emocionei bastante, só que eu não sabia o que estava por vir. E mais ou menos isso foi em questão de pouquíssimo tempo. Quando ele falou aquilo, dali para frente, tudo começou a dar errado na minha vida. Tudo começou a dar errado. Impressionante. Tudo que eu tocava dava errado. Tudo. E uma semana depois, isso começou uma semana depois. Virou a semana, chegou na segunda-feira e eu saí com a minha namorada de moto. Tinha tudo para não ir. Tinha tudo para não ir de moto. Mas a gente acabou indo. E quando a gente voltou, a gente foi assaltado. Os bandidos levaram a nossa moto, ficamos sozinhos, voltamos de Uber. Ela ficou muito abalada, psicologicamente, mais ainda, pois o bandido colocou a arma na cabeça dela. Eu não consegui nem falar nada, só entreguei a moto, pode levar. Levou a moto, voltamos para casa, né, muito abalada ficou. E 3 meses depois, né, aquilo que eu tinha medo, né, de perdê-la, né, de como seria a minha reação quando se ela falasse no outro dia, né, não dá mais, saísse, me largasse. E ela chegou e falou para mim: não dá mais, eu não consigo, né, pois era uma pessoa tão boa, tão sensível, que para não me machucar, ela se afastava. Ela falou: não dá mais, acabou. E isso me deixou sem chão, totalmente sem chão. E aí começou o meu processo solitário. Eu chorei muito, fiquei muito ruim, emagreci, mas eu sempre estava na minha cabeça: não, eu queria entender, eu queria que Deus me fizesse entender o porquê.
pois eu tinha certeza que era a pessoa de Deus para mim. E no passar do tempo, eu fui entendendo. E quando essas coisas começaram a acontecer, eu só me lembrava do pastor. Deus tem algo muito grande na sua vida. Se prepara. Meses depois, eu entendi. É processo de Deus na minha vida. E nisso que Deus me deu uma pessoa, né, uma pessoa humilde, simples financeiramente. Né, eu sou uma pessoa que sou ousado, né, eu quero conquistar as coisas, né, meus objetivos. E Deus me deu uma família simples, uma pessoa simples, mas muito boa. Simples financeiramente, principalmente. E eu comecei, quando a gente estava namorando, eu comecei a ajudar ela bastante, né? Trabalhei bastante por ela. Eu vinha as contas, muita conta, muitas faturas, pedia a minha irmã emprestado, né? Dava os meus jeitos para ajudá-la. E eu ajudava bastante ela, né? Trabalhava muito para ajudá-la. E até isso, né? Eu ficava com várias coisas para pagar, muitas coisas, mas, né, eu sou ousado. Trabalhei, ajudei, continuei ajudando, mas quando ela falou não dá mais, isso me deixou sem chão. E mesmo com tudo isso, né, eu ainda continuei ajudando a família, ajudando ela, né, por mais que ela ficou um tempo sem falar comigo, ela voltou pedindo ajuda depois, eu ajudei a família dela, continuei ajudando, né, mesmo com dúvida, várias dúvidas, né, sobre o que estava acontecendo. Eu continuei ajudando porque eu sentia, né, Deus, parece que era Deus que dizia: ajude, dê. E eu fui tirando dinheiro de mim, tirando dinheiro. Chegou uma época que o cartão da minha irmã, meu cartão, o cartão do meu cunhado, estourou o limite, 10 mil, 6 mil, os meus cartões, estourou tudo. E aí, eu fui orar. Eu pedi para Deus: abre as portas, não dá mais. Né? Acabou com a minha ali, a pessoa ganhando 2 mil e pouco, né? E com as faturas que vinha, 3 mil, 4 mil, e eu parcelava, pagava, e quando não conseguia pagar, tirava do cartão, pagava, parcelava e jogava para frente. E aí virou uma bola de neve. Cheguei para Deus e falei: abre as portas, me deu oportunidade, né, para conseguir dinheiro, conseguir pagar. E aí Deus começou a abrir as portas, né? Poucos dias depois eu saí de férias do meu trabalho, peguei o dinheiro, né, mais ou menos 5 mil reais de férias, com salário e tudo, paguei, praticamente jogar uma pedrinha no oceano, né, com tanta conta que tinha para pagar. E aí, justo nas minhas férias, né, Deus abriu as portas, começou o meu serviço, né, precisar de gente para trabalhar, pois não tinha, e a gente começou a fazer horas por fora. E aí então eu fiquei minhas férias todinha trabalhando, ganhando dinheiro. Só que aí ganhei muito dinheiro, e isso aí eu fiquei trabalhando 10 horas por dia. Aí eu fiquei durante 1 ano e meio trabalhando para pagar tudo. E até hoje, né, quase 2 anos depois, eu continuo pagando, só que já estou saindo, graças a Deus. E durante isso foi um processo no qual, né, quando eu percebi, eu já estava me preparando para aquilo que Deus prometeu para mim. Eu estou aguardando, né? Quando eu fui ver, eu já estava lendo. Eu não gostava de ler, nunca fui uma pessoa de ler, e eu li vários livros, né? Vários livros mesmo para me ajudar, né? Um dos livros que eu li foi Bom Dia Espírito Santo, O Poder da Paciência, O Poder da Esperança, e vários outros, a Bíblia, né? Quando eu fui ver, eu já estava me preparando, né? Me preparando para aquilo que Deus me prometeu para mim. E até porque também, né, eu li tanto, me preparei tanto durante esse tempo, que eu passei até a usar óculos. Eu não usava óculos, passei a usar, pois eu forcei muito minhas vistas,
lendo, pratiquei o conhecimento, investi no conhecimento, e eu posso estar em processo, tribulações agora, mas eu já estou preparado espiritualmente, mentalmente também. Deus me preparou, eu estou preparado, e isso me ensinou a ter intimidade com Deus, a depender totalmente de Deus, a não duvidar do poder de Deus. Eu estou aqui pela graça e misericórdia de Deus. E você que está no processo, não desista. Confie apenas em Deus. Confie totalmente, não duvide do poder de Deus. E Deus, durante esse processo, por mais que eu orava para Deus me falar algo, mas Ele nunca vai falar o que a gente quer no processo, pois o processo não será o mesmo se Ele falasse. Mas Ele foi me mostrando. O processo era solitário, foi solitário, mas Deus estava comigo. Deus estava comigo. Um processo que durou mais ou menos 2 anos, Deus usava pessoas para falar comigo, me deu visões, enquanto dormia, e Deus é fiel. Deus estava sempre comigo, e Ele não vai nos livrar do processo. O processo é necessário para nos aproximar mais dele, a depender totalmente dele. Ele não vai nos livrar do processo. Ele vai nos capacitar do processo. Ele vai estar conosco. A gente não vai passar sozinho, pois Ele está do nosso lado. Você que chegou até aqui, eu queria dizer para vocês não desistirem. Continue firme e perseverante, pois Deus está com vocês. Deus abençoe. Você que chegou até aqui, se inscreva no canal, deixa o like, compartilhe, e nos segue aí. Te ajudo na caminhada espiritual. Te incentivo, te motivo a não parar em meio ao caos, pois Deus é fiel, Deus é poderoso. Deus abençoe. Um forte abraço.